Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o André. Eu sou a Cris, aqui da TV Beira-Mar. Hoje a gente está aqui com uma presença bem interessante para o povo, para o pessoal que vai nos assistir, que é o Carlos Allan, que é o presidente do PRTB, que está todo mundo acostumado a ver já político falando, mas hoje também nós estamos falando com o grau 33 da maçonaria, entendeu? Que vai nos falar um pouco sobre maçonaria e sobre política hoje. Carlos Allan, muito obrigado por tu estar aqui, por ter tirado um tempinho aí na tua agenda, que é muito corrida. Eu sei que também nós estamos perto de ano de eleição, agora ano que vem, tu tem toda a tua política para fazer, tu tem a parte da maçonaria, tem tudo, né? Tu é empresário também, Sim. Então muito obrigado pela tua presença. Carlos Allan, se apresenta para nós já, por favor. Muito bem. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade mais uma vez de a gente estar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho aí sobre política, né? Que é estamos num momento bem conturbado aí do cenário, né? E falar de uma coisa muito interessante também, que é a maçonaria, né? Com o intuito de trazer informação para as pessoas, né? Ainda mais em tempos bem escuros, no sentido que hoje tem muita gente aí aplicando golpes, né? Então isso é muito importante para a gente esclarecer um pouco mais para as pessoas, para elas entenderem o que é, né? Um pouquinho dessa ordem iniciática aí que aguça o sentimento das pessoas. Mas muito bem. Falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou o Carlos Allan, né? Sou casado com a dona Chayane Castro, filho da dona Terezinha, né? Irmão do seu Aloysio Castro. Estou como presidente, né, estadual do PRTB. Recentemente, né? Fui aí, digamos, cheguei à graduação do grau 33 dentro do rito escocês antigo e aceito, né? Então isso não é da maçonaria, né? Porque realmente a maçonaria é uma entidade gigante, tem muitos ritos, né? Então composto, digo para você assim, é uma caminhada altamente extensa, né? E automaticamente também recebi o grau 9, né, do rito moderno também lá no Palácio do Lavradio. Foi uma coisa muito bacana, porque é uma história do Brasil que a gente não conhece, né? E ali tu chegar e tu ver uma galeria, né, de grãos-mestres, chegar lá, tu vê José Bonifácio, vê Dom Pedro I, vê Marechal Deodoro da Fonseca, Castelo Branco, entre outros grandes notáveis da nossa história. Então é muito bacana, né? Sou empresário do ramo de tecnologia, né? Então sou diretor da Oriente TI, né, empresa gaúcha aqui também, trabalho com a parte de consultoria, né? E basicamente um porto-alegrense aí de corpo e alma e coração, né? Gosto muito da minha cidade de Gravataí também, que morei 18 anos naquela cidade lindíssima lá, que também tem os nossos parceiros, que eu quero deixar um grande abraço lá para o nosso vice-prefeito lá, o Dr. Levi, né? O prefeito Zafalon, que são parceiros do PRTB e estão fazendo história em Gravataí lá com uma gestão realmente muito próxima das pessoas. E é isso aí, pessoal. Digo que, né, tenho, como é que se diz, 1,73 m, tenho 115 kg, né? Sou colorado, né? Brincadeira, meu time não tá numa situação boa, né? Mas é brincadeira, né? Mas graças a Deus que eu não sou petista, graças a Deus. Mas tá tudo certo, né? Tudo certo. Mas é isso aí, pessoal. É Carlos Allan, então, né? Carlos Allan. Então, assim, Carlos Allan, vamos começar pela aquela pergunta básica. Vamos lá. Grau 33. A gente que não conhece, a gente pensa assim, bom, o cara vai ser o grau 33 com 80 anos de idade. Tu é um cara novo e chegou ali. Quando é que começou essa trajetória da juventude? Como é que foi? Quando é que começou e como é que foi assim, tu começa no grau 1 e vai indo subsequente? Na realidade o que acontece, né? Como falei para vocês, a maçonaria é algo realmente muito grande, né? E digo para vocês, eu não recordo, não conheço realmente alguém que tenha chegado ao grau 33 com uma idade igual à minha, tá? Não estou dizendo que não tenha, tá? Veja bem. Mas assim, a minha caminhada, ela começou lá em meados de 2013, né? Casualmente no dia 26 de março de 2013, que bate com o meu aniversário civil, né? E também bate com o aniversário de Porto Alegre, que é dia 26 de março, né? Então começou lá, né? Onde eu fui iniciado na loja simbólica Manuel Soares Leães, ligado ao Grande Oriente do Brasil, né? Então, digo para vocês que de 2013 para cá, basicamente nós estamos falando de 12 anos, né? De uma caminhada bem, digamos assim, extensa, no sentido de muito corrida, né? Porque automaticamente, quando a gente fala assim em maçonaria,
parece ser uma linha reta, né? Mas como são muitas lojas, são potências que são organizadas, são ritos diferentes também, então tu tem a disponibilidade de fazer, né, as visitações e buscar o conhecimento, né? Então isso é muito bacana. Então eu digo que realmente foi 12 anos, né? Só que dentro disso, dentro desse período, não foi simplesmente chegar ao grau 33 do rito escocês antigo e aceito, né? Então consegui chegar ao grau 9, né? Que é o inspetor-geral também do rito moderno, né? Consegui chegar hoje faço parte do apostolado, né? Chegando aí também faço parte de uma paramaçônica chamada Ordem da Estrela do Oriente, onde também cheguei como digno patriarca, ou seja, fui um dos diretores deste capítulo, né? Também faço parte do Grande Priorado do Brasil, onde recebi também a armadura do Cavaleiro Templar, faço parte do Arco Real também, né? E o que está faltando? Está faltando mais um aqui, o que é? Sim. E automaticamente também faço parte, né, no rito moderno, eu já falei, né, rito moderno, aonde também cheguei ao grau 9, que foi onde eu recebi lá no Palácio do Brasil. Então são essas as minhas, como é que se diz assim, né? E também, né, sou vice-presidente da Associação dos Veteranos dos 18 também, Batalhão de Infantaria Motorizada, então tem mais esse negocinho também, que nas horas vagas, né, a dona Shane que sofre, coitadinha, né, um pouco de tempo, assim, que se tem. E o legal disso é que eu também, a Shane, ela me acompanha, né, então ela também entrou para a Ordem de Estrela do Oriente, que é uma ordem paramaçônica focada para as parentes femininas de mestre maçom. Tá? Então todo mundo fala assim, a maçonaria é coisa só de homem, tal. Não, a maçonaria em si, ela só é de homens, mas existem as paramaçônicas, né, que automaticamente dão suporte, né, para toda a família maçônica, desde as meninas, tem as abelhinhas, tem as filhas do arco-íris, tem as filhas de Jó, que é fantástico, tá? Tem a ordem, daí, claro, as filhas de Jó, e depois tem também a ordem, que quando chega na maioridade, né, passou de 21, as meninas podem ir direto para essa ordem fantástica aí também, que vale a pena, é muito bacana, é bem legal. E os meninos, a ordem de Molay, né, que é baseado no ensinamento de Jacques de Molay, né? Então, muito bacana também. Essa ramificação que não sei, bom, também não sei se é ramificação, né? Nossa Cruz, os Templários, são ramificações da maçonaria ou não? Não tem nada a ver com não, é assim, não são ramificações, tá? Então, a maçonaria, ela é organizada pelas suas potências e obediências, né? E tem as suas administrações totalmente próprias. O que acontece é que existem alguns pontos, né, da doutrina, alguns pontos, digamos assim, que se cruzam, tá? Mas são entidades totalmente distintas. Como eu falei, a Ordem Rosa Cruz, que é a AMORC, né, antiga e mística Ordem Rosa Cruz, tem lá a sua entidade própria, sua administração própria e o seu modo, né, de ensinamento próprio também, tá? Totalmente distinto. Existe algum cruzamento, né, dentro dos graus superiores, por exemplo, quando se fala em Rosa Cruz? Tem, tá? Mas, de novo, totalmente distinto, né, dessas organizações uma com a outra. Eu queria saber, assim, o que significa os símbolos na maçonaria, no caso ali. Geralmente a gente abre alguma coisa sobre maçonaria, a gente vê um compasso, né? Vê o esquadro, a letra G. O que significa isso? Na realidade, o compasso, o esquadro está muito ligado, né, à arte do ofício, né? O maçom, o que significa, né? Obreiro, né? Obreiro, construtor. Então, por isso que se usa muito dessas simbologias, tá? Então, de novo, né? Como grande arquiteto do universo, né? Como diz, né? E tudo está vinculado, digamos assim, ao canteiro de obra, à construção do Templo de Salomão, né? Então, é lógico que se usa muito desses símbolos, né? Para, digamos assim, exteriorizar, né, a parte de conceitos e a parte educacional também que é feita dentro da ordem, entendeu? É tudo muito regrado, muito certinho. Sim, né? Como algo matemático, digamos assim, exatamente, né? Tudo tem sua ordem e tem seu porquê de existir, né? Então, é isso aí. O que significa o grau 33 dentro da maçonaria? É o fim da jornada? Ou tu continua ali um exercício? Que tu tem bastante estudo sobre a tua... Não é religião, como é que eu falo? A maçonaria é uma ordem iniciática filosófica. Uma ordem, certo? Uma ordem, né? Ela não se denomina uma religião, pelo contrário, ela aceita membros adeptos de qualquer religião, né?
Então, basta acreditar numa força suprema, né? num poder criador, né? Que é Deus, né? Então, basicamente isso, tá? Então, respondendo a tua pergunta referente ao 33, o que acontece, tá? Como falei para vocês, assim como o cristianismo tem algumas vertentes, tem as suas vertentes, né? Então, ou seja, eu tenho os católicos, eu tenho os evangélicos, tenho os protestantes, a maçonaria possui ritos, né? E esses ritos também são distintos, né? Então, dentro do meu caso, que eu cheguei ao 33, são graus, né? Então, tu começa com grau 1, 2 e 3, dentro do módulo simbólico, onde isso é feito, desenvolvido, essas liturgias dentro das lojas simbólicas, né? Onde nós temos as 3 obediências regulares no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Que é a grande loja maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, que tem um conjunto de lojas e um conjunto de membros. Temos o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que tem um conjunto de lojas e um conjunto de membros também. E temos o Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul, que também tem um conjunto de lojas e um conjunto de membros. Cada uma dessas potências são gerenciadas ou são administradas pela figura do seu grão-mestre, que é o seu gestor, né? Então, nós temos aí, pela grande loja maçônica, o grão-mestre João Batista, tá? Temos pelo Gorgs o grão-mestre Marcos e temos pelo GOB Rio Grande do Sul o grão-mestre Arone. Administrações totalmente distintas, mas ambos se auto-reconhecem e automaticamente os membros que fazem parte de uma dessas potências, digamos assim, podem adentrar em qualquer loja regular. Porque para complexar ainda mais o nosso problema, nós temos a situação de que a maçonaria é dividida em 2 grupos, né? Maçonaria regular e maçonaria irregular, tá? Maçonaria regular, basicamente tem como ponto aí o reconhecimento da GLUI, Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Então hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul de novo, a grande loja ela tem esse conhecimento, o Gorgs tem esse reconhecimento e o GOB também tem. Existem outras pseudos-maçonarias, que nós chamamos de espúria ou irregular, que são entidades privadas e que também adotam essa simbologia, porque o esquadro e o compasso não é um símbolo registrado de uso exclusivo, o nome maçonaria não é registrado de nomes. Então, por isso que muitas vezes acontece do pessoal fazer uma loja, por exemplo, um grupo, como já aconteceu, vocês devem ter acompanhado, várias pirâmides financeiras, vários golpes de pessoas aí referente à Operação Castelo de Areia, que aconteceu no Paraná, recentemente, aí de novo, o pessoal aí que quer vender o reloginho, né, o jantar de gala, né, sempre com aquelas promessas de riquezas e coisas fáceis. O que o pessoal faz? O pessoal vai lá, manda fazer um colar, faz uma roupa muito bonita, né? E diz, olha, sou aqui grão-mestre da grande loja do Quintão, né? E aí faz um CNPJ, faz uma associação sem fins lucrativos, faz ali um templinho, né? E aí, só que o que acontece? O pessoal começa a captar essas pessoas, sempre com um cunho financeiro, e aí vamos supor que daí o Alan foi lá e se enfilhou na loja lá né, onde tem o grão-mestre lá da grande loja do Quintão. Aí o Alan foi lá, né, bonito, ganhou um avental, né, todo paramentado, tal, né, um reloginho, né? Aí quando vê chega numa loja da grande loja, ó, quero vir visitar vocês aí, meus irmãos, né? Quero visitar vocês aí. Pô, quem é? Onde é que tu é? Ah, eu sou da grande loja do Quintão. Ah, é, mas amigão, lamento, mas aqui tu não vai poder entrar. Opa, mas por que eu não sou maçom? Não, tu só é maçom lá para eles, aqui não. Então, esse é o grande detalhe, né? Então, infelizmente, tem muita gente que acaba caindo nesses golpes, né, de maçonaria fácil, a maçonaria por convite por WhatsApp, por Instagram, não, eu sou maçom, não, paguei a taxa, sabe? Então, e por isso que eu digo assim, por isso que eu sempre fui muito fã dessa situação que a gente como maçom, né, a gente tem que ter um compromisso com a verdade, né? E a verdade é de informar as pessoas. Muita gente diz assim, mas os segredos da ordem, o segredo da ordem continua, né? Falar de maçonaria não é problema, né? Nós temos muitos autores que falam sobre maçonaria, né? No sentido acadêmico, né? No sentido de informação, por quê? Para que a gente também se proteja desses golpes, dessas
falsas maçonarias, né, que ficam aí aplicando golpes, porque a pessoa que toma um golpe, ele não sabe distinguir o que é uma maçonaria regular ou uma maçonaria irregular. Ele acha que é tudo a mesma coisa. Como já aconteceu uma vez no meu aniversário, ou a gente conversando, porque maçom é coisa triste também. Né? Quando a gente se encontra no lugar, quando a gente fica num cantinho para começar a falar ali, né? Os negócios, botar fofoca em dia. E aí quando vê, deu uma situação assim, pois é, eu também sou da loja e tal. E aí um cara pegou e escutou, vocês são maçom? Aí daí algum falar, né? Não, sou, porque... então vocês são daquela turma, pô, cara, uns caras por lá me pegaram dinheiro, me deram um golpe. Vocês são dessa turma também? O cara não sabe, né? O cara não sabe que ele foi vítima de uma coisa. Então, por isso que eu digo, eu sou muito... tem muita gente que não gosta desse negócio assim, tu expõe demais, né? Mas só que assim, ó, gente... É a realidade. Gente, tipo assim, eu acho que a gente tem uma obrigação de passar a informação para as pessoas, respeitando os nossos regulamentos, nossa Constituição, né? Guardando os nossos segredos, né? Que realmente são coisas que, por força de juramento, a gente tem que velar, mas, tipo... Tu informar as pessoas, né? Mostrar para elas que não tem nada a ver com Baphomet, que não tem nada a ver com demônio, que não tem nada a ver com esse monte de coisas estranhas que a gente vê, né? Ajuda a esclarecer as pessoas e, né, ao ponto de hoje, por exemplo, né, a gente ter atividades cívicas como o 7 de setembro, maçons desfilando hoje, né, no 7 de setembro. Então, hoje os maçons começam começam a dar, digamos assim, um pouco mais a cara ao mundo, né, para que realmente elas vejam que existe essa ordem fantástica e que tem uma ligação histórica com o Brasil gigante, fora nível mundo, né. Então, tipo... não sei se depende dentro do rol de perguntas de vocês, a gente vai cair para esse lado, mas, por exemplo, a maçonaria no Brasil, né, lá... a primeira potência maçônica de institucionalidade foi em 1822 com o Grande Oriente do Brasil, né? Quem foi o primeiro grão-mestre, né, do golpe? José Bonifácio. Quem foi José Bonifácio? Dentro de uma figura do estadista, dentro da figura importante, né, da importância que ele teve dentro do Brasil Império, né, aonde automaticamente faz toda o alicerce para que daí automaticamente o segundo grão-mestre do golpe, Dom Pedro I, venha, né, digamos aí, colocar o ato de independência e aí instaurando, né, digamos, a independência do Brasil, seguindo o modelo de monarquia, né, tendo nosso primeiro imperador e automaticamente Marechal Deodoro da Fonseca, o outro grão-mestre, onde faz o quê? A proclamação da República, né? Conceito esse de Estado que é vivido até hoje, claro, com muitas modificações, mas hoje o Brasil é uma república, né? Então, ou seja, e fora vários outros maçons que passaram, né, por essa cadeia, seja Castelo Branco, Visconde de Mauá, dentre outros. Então, dentro de uma linha do tempo, nós tivemos grandes estadistas, grandes pessoas que foram maçons, né? Foram pessoas atuantes e que transformaram muito a sociedade, né? Transformaram muito o Brasil, trazendo educação, tecnologia, desenvolvimento, né? Com o conceito de crescer realmente a figura do Estado brasileiro, né? E aí alguma coisa aconteceu ao longo desse tempo que automaticamente se perdeu. E claro que o recurso humano que a maçonaria hoje utiliza, que somos nós, as pessoas, a gente vê que o quê? No momento que nós tivemos uma curva decadente na nossa sociedade, no momento que o recurso humano perde o seu princípio, perde o seu brilho, né? Perde o seu brilho, isso afeta todas as instituições, né? E a maçonaria não vai ficar alheia disso, né? No sentido de que quando o recurso humano começa a ficar mais fraco, o que acontece? Ela começa a perder o seu protagonismo, né? E aí automaticamente, hoje, tu vê aí, né, tentando de novo buscar aí um protagonismo, né? Onde nós tivemos aí recentemente aí o nosso vice-presidente da República, Milton Mourão, né? Como maçom, com grau 33, aí, vinculado ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, né? E algumas figuras que começam, né? Só que aí tem vários pontos importantes, né? Por exemplo, eu sou muito daquela vertente que a gente não deve trazer políticos para a maçonaria. A gente deve pegar bons maçons e levar eles para a política. Né? Exatamente. Então, eu como presidente estadual do PRTB, por exemplo, aqui, sempre dei muita oportunidade para irmãos que eu sei que são pessoas que têm valor, têm princípios, são pessoas muito centradas, pessoas que realmente entrariam para a política, não no sentido de fazer com que a política os servisse, mas sim ele servir a política e automaticamente ser um elemento de transformação, né, para o seu bairro, para a sua cidade,
né? Porque eu sei que são pessoas que, tipo, não precisam da política para sobreviver, né? E são pessoas que não iriam, né? Tipo, vamos fazer uma propina para aquele cara. Não, aquele cara lá não dá, por quê? Porque é maçom, né? Não, esse cara não dá, esse aí não. Já tem mas não dá, não dá, exatamente. Diferente de trazer, né, políticos para a maçonaria que a gente, no meu entendimento, e veja bem, eu estou falando aqui a minha opinião, né? Não estou representando, digamos assim, nenhuma potência, né? Mas digo para você o seguinte, ó, essa curva que fizeram não deu certo. Não deu certo. E se tivesse dado certo hoje, nós estaríamos, né, numa situação a nível de Estado, a nível Brasil, muito diferente, né? Mas também tem aquele ponto, né? Diz que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E que tudo é uma questão de ondas cíclicas, né? Então tudo tem seu início, meio e fim. E o novo fim precede um novo começo, e é em cima disso que a gente tem esperança de dias melhores, né? Pois é, Alan, tu nos trouxe para mim, né, de repente, foi um baita no conhecimento, né, de saber se essas pessoas que a gente vê só na história, né, foram também maçons, né, então Pois é, quando é que a gente viu falar isso aí no segundo grau, né? Não, é que a gente viu? Nunca vão ver. São coisas assim que escondidas, né? Então, exatamente, foi a curva, né, que foi tampando essas histórias. Mas assim como tu disse que tem os falsos maçons, assim, tem os falsos evangélicos, tem os falsos, né? Sempre tem os falsos profetas, né? Profetas, exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui para ti, assim, as pessoas costumam associar a maçonaria a mistérios. O que é mito e o que é realidade nesse universo? Que nem tu já citou um pouquinho para nós, né? Não tem nada de demônio que é aquilo, né? Então, dá uma... Bom, na verdade, o pessoal fala mistérios, né? Normalmente o mistério está vinculado a alguma coisa que a gente não conhece. Exatamente. Né? Mistério é tudo... O que é mistério? Bom, é misterioso, né? Tipo assim, porque não se tem... Exato, não se tem, digamos assim, as informações, né? Então, mas hoje, com o avanço da internet, hoje, por exemplo, TikTok e outras plataformas, hoje tu vê muita gente, tá? E aqui também deixo um abraço muito especial ao irmão Ari, tá? Da Commerce Arts, que foi uma das primeiras lojas, né, que se juntaram para fundar o Grande Oriente do Brasil, né? Até tem, onde eu recebi o meu grau 9, né, como inspetor-geral do rito, foi lá no Palácio Lavradio, onde a Commerce Arts trabalha, né? E lá eu estava num lado de um estandarte de 1815, sendo que a data... 1815? Eu acho que 1815. E a data de fundação do Grande Oriente do Brasil foi 1822. Então vocês veem, né? Ou seja, já antes da primeira potência maçônica regular do Brasil, já havia toda a organização dos maçons que vieram, né, de fora para cá para se organizar, e automaticamente, ou seja, fizeram as duas lojas. E aí, dentro dessa Commerce Art que eu falei para vocês, tem lá o Ari, que ele tem um canal que é Maçonaria Todo Dia, né? Então, é um cara fantástico também, que tem muito conhecimento, né? E dentre vários outros maçons aí que são tem aqui no Litoral Norte, né? O Grande Salgado, né? Edgar Salgado, ali de Mostardas, né? Onde tive o prazer, acompanhou muito a minha caminhada, né? Aprendi muito com ele, né? Ele é mestre instalado. Mestre instalado é a pessoa que já passou pelo trono do rei Salomão, que foi o administrador da loja, ou um venerável mestre de loja, né? Eu fui também lá na Minote Garibaldi, em Mostardas, foi quando eu fui levado ao trono de Salomão pela primeira vez, né? Então, em 2018, eu me tornei um mestre instalado, né? Chegando, digamos assim, dentro do simbolismo, né? Porque o mestre instalado não é um grau, ele é uma dignidade, né? Então, chego a mestre maçom, pela Mestre Wilson Berdinaz, que foi uma outra loja fantástica que eu passei em Porto Alegre lá também. Só que daí o padrinho é a figura do cara que convida, né, a pessoa para entrar na ordem, né? O Jorge Oscar, onde eu mando também um grande abraço, foi uma pessoa muito importante nessa minha caminhada, porque foi ele que me levou. Alan, seguinte, ó, agora que tu entrou, cara, tu tem que visitar a loja, tu tem que conhecer pessoas. Ao ponto que quando eu falo pro pessoal que no meu período de aprendiz, né, que é 1 ano e meio que eu fiquei, foram mais de 680 certificados de presença em outras lojas, certo? Cada certificado é uma visita em loja, então são 680. Como aprendiz. Então, depois como companheiro, então como mestre, hoje eu já nem sei. Hoje eu já vou, o pessoal já nem me dá certificado, porque é assim, né? Mas não, é uma coisa complicada. E você sabe que é o seguinte, é uma coisa tão porque assim, de 10 anos para cá,
muita coisa mudou, sabe? Essa abertura, assim, sabe? Não, muita coisa. Então eu me lembro assim que logo quando eu saí mestre, eu começava a visitar as lojas e as lojas, quando eles enxergam alguma coisa em ti, eles te apresenteiam com as comendas, né? Que seriam como se fossem medalhinhas, né? Que fica ali. Para alguns, acho que aquilo ali é meramente um pedaço de metal, né? Mas não é, aquilo ali tem carinho. Não. Aquilo ali é um gesto de carinho. É um gesto como tu tá representando uma loja, sabe? Um pool de 30, 40 pessoas. Tem lojas que entregam com um cerimonial. E só que, claro, quando tu é aprendiz, quando tu é companheiro, tu não tem onde colocar aquilo ali. Quando tu te torna mestre, tu tem onde... E aí, daí eu não fui inventar de... Só que daí o pessoal diz assim, Alan, isso aí é vaidade, pelo amor de Deus. Eu falei, mas vaidade. Mas, cara, sabe por que eu uso? Sabe por que eu uso isso daqui? Porque foi mais ou menos assim. Me lembro até hoje, a minha primeira comenda foi quando eu me exaltou, quando eu ganhei a graduação de mestre, né? E quem botou meu avental na época foi o ex-grão-mestre da grande loja, o Norton Panizzi, né? E aí nisso, eu tinha ganhado uma comenda da mestre Wilson Berdinaschi quando eu era companheiro, que é a medalha Mérito Wilson Berdinaschi, né? Negócio de envolvimento lá, de ajuda de benemerência, etc. Eu sempre fui um cara muito tipo assim, muito enérgico nesse tipo de coisa, né? Muito envolvido com as coisas. Sempre tento resolver os negócios, eu sou muito metido nesse tipo de coisa, né? E aí nisso lá, nesse dia, uma loja me deu a comenda de 10 anos deles, né? E aí isso tinha sido numa terça-feira, essa loja funcionava na quarta-feira. Então, como eles foram lá no meu evento, quarta-feira eu ia lá para agradecer a presença deles, né? Quando eu chego lá, o pessoal olha assim, mano, eu não te dei uma comenda da loja? Sim, me deram. Pô, cara, que tu não tá usando? Ah, cara, tá aqui na minha pasta. Pô, nos dá esse prestígio aí. Aí eu fui lá e botei a medalhinha no avental. Sim. Né? No avental. Aí, tá, beleza. Eu agradeci, tudo certo. Aí passou a semana, fui terça-feira na minha loja. Aí quando eu chego na minha loja, não tirei, deixei a medalhinha ali. O pessoal, mano, tu não ganhou comendo na nossa loja também? Não ganhei. Até porque tu tá usando só da outra loja, não tá usando a nossa. Pô, aí eu botei. E assim começou a história, entendeu? E assim foi. Então, eu chegava, eu andava aqueles barulhos. Aí o pessoal, claro, o pessoal que não conhece. O pessoal usa da medalha, né? O pessoal que não conhece, né? O pessoal que não conhece essa história. Aí quando veio, chegou num momento que eu não tinha mais quer saber de uma coisa, tirei todo esse negócio. Uso só o regulamentar. Mas só o regulamentar é terrível, porque tu usa a comenda. Aí eu uso a comenda de fundador da Peregrinos, a medalha de 10 anos de atividade maçônica da grande loja, a medalhinha de mestre talado, aí eu posso botar no arco real. Nossa, gente, é o seguinte, eu tenho um guarda-roupa só de paramento e coisas da maçonaria. É impressionante. Isso que vocês não imaginam que são os paramentos do cavaleiro, da armadura do Cavaleiro Templário. Tudo que vocês imaginam. Toda túnica e tal. Uma espada desse tamanho. Então, mas terrível. Mas é assim. Deixa eu dar uma perguntada agora para ele. Assim, Alan falou um pouquinho assim, quando tu fala assim de lojas, eu também, quando, né, tem que saber que a gente conversou um pouquinho antes, loja a gente sempre leva assim como é uma loja que está vendendo coisas ali da maçonaria, né? E não é, pelo que eu estou entendendo, é tipo um lugar de reunião. Isso? Sim, na realidade o termo loja... E de aprender também, né? Como assim, como toda lenda, né? Toda história, ela está vinculada, né, ao campo de obra, que de novo, maçom significa obreiro, né? E aí a gente faz uma divisão na maçonaria em 3 fases, né? Uns dizem 2 fases, né? Que é a maçonaria operativa, que era no tempo dos construtores, né? Aonde ela era o ofício operário, né? E automaticamente, onde é que eles se reuniam? Nos alojamentos, né? Então, os alojamentos, a loja vende alojamentos, né? Então, onde é que hoje os maçons se reúnem? Nas lojas, né? Porque automaticamente ela sai de um período que nós chamamos operativo para ir para o especulativo, ou seja, já não é mais o ofício de obreiro, já não fica fechada essa casta e abre aí para outras pessoas, enfim, aonde daí no caso, né, existem essas lojas, né, que automaticamente seria o local de encontros, reuniões, né, desses maçons para ir lá fazerem lá sua doutrina, enfim, desenvolverem seus trabalhos litúrgicos, né? É isso aí. Uma pergunta aqui do Jefinho, que é o editor-chefe do jornal Litoral em Dia. Ele pergunta assim para ti, Alan. A maçonaria ela está presente na política desde muito tempo, né?
Sim. Tá, ela tem uma presença ali. Agora ele quer saber o seguinte: ela tem influência na política? Tá, assim, ó, vamos lá. A gente tem que ter um cuidado, tá, de entendimento para que a gente construa a ideia de uma forma saudável, tá? Quando a gente fala assim, ó, a maçonaria esteve presente, a pergunta é: o maçom esteve presente, né? O maçom esteve presente. Só que, claro, de novo, se a gente pegar os maçons antigos, e de novo, vamos lá, Teodoro da Fonseca, Dom Pedro, Marechal Castelo Branco, José Bonifácio, e como eles foram, digamos assim, grão-mestres, eles arquitetaram o negócio e eles estavam dentro do Estado. Então, eu não posso chegar assim de uma forma tranquila e dizer que a maçonaria brasileira não estava dentro do contexto político do Estado. Estava sim, porque eles foram os percussores do negócio, entendeu? Então como é que eu vou dizer que Dom Pedro... eu tenho o protagonista do ato de independência do Brasil sendo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Dom Pedro. Depois eu tenho o protagonista da República dentro. Então como é que eu vou chegar e vou dizer assim, não, maçonaria estava de um lado, os maçons estavam do outro. Não, nesse caso, mas muito, muito forte, né? Muito forte, né? Agora, claro, no decorrer do tempo, nós entendemos que sim, que houve um distanciamento, né? Onde, por exemplo, a maçonaria, através dos seus gestores, né, não levam siglas partidárias, porque simplesmente também eles por mais que muitos, né, critiquem um fato de repente, termos maçons de esquerda, vamos imaginar assim, porque em cima do tripé, né, liberdade, igualdade e fraternidade, isso gera um ruído muito forte, e eu presencio muito. Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Maçons Estadistas, onde eu tirei de um outro grupo, que é o meu irmão como tal me reconhece, há 12 anos que eu tenho esse grupo, nós estamos chegando quase a 400 maçons desse grupo, de vários orientes, aonde eu vou, eu trago maçons e jogo lá para dentro. Então, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas, nossa, tem né, e tudo maçom regular, né? Então, o que acontece? Então, eles, para não se envolverem politicamente, digamos assim, né, mantêm a instituição segura desse tipo de coisa, deixando o protagonismo do maçom, né? Então, por exemplo, eu não estou representando a maçonaria, né, no sentido da política, não. Eu sou um maçom que estou na política, né? Então, essa influência hoje, né, ela está muito mais ligada ao fato do próprio maçom, né, do que as instituições por detrás. É lógico que, né, de novo, como nós tivemos fases, né, nada impede que amanhã ou depois, entendo eu, que uma vez os grão-mestres, que são as pessoas que têm legitimidade, né, junto às potências, busque, de repente, um protagonismo de novo dentro do cenário político, que eu particularmente torço por isso, né? Porque eu prefiro 10 vezes votar em um maçom do que votar num não maçom. Mas por que isso? Porque eu sei que aquela pessoa, um bom maçom, né, ele é um bom pai de família, ele é um bom acadêmico, ele é um bom trabalhador, é uma pessoa disciplinada, né? Mas está dizendo para mim que na maçonaria só tem gente boa, então não tem nada. Não. As pessoas são pessoas, né? A instituição, a ordem em si, se a gente pegar a parte doutrinária dela, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que siga aquilo ali, tu é obrigado a se tornar uma pessoa melhor. Só que, às vezes, as coisas não funcionam assim. Se os livros educassem todo mundo, né, todo mundo estava bem. E o mal e o bem e o mal fazem parte da esfera da perfeição, né? Não adianta, tem gente que tem uma caminhadinha um pouco mais áspera pela frente e o cara não entende como é que... né? Exatamente, né? Automaticamente, claro que as instituições maçônicas têm seus dispositivos, né, para pegar esse cara e dizer, amigão, olha, isso aqui não serve para nós, ó. Tchau, tá? Tchau. Mas tem muitos que conseguem ainda se camuflar no negócio, né? Aquele ditado mais antigo, né? Que tem, todo golpe é válido quando não é descoberto, né? Então, essa influência, então, respondendo a pergunta do Jefferson, tá? Então, hoje, Gerson, na minha opinião, veja bem, tô falando na minha opinião, tá? Na minha ótica, né? Com meus pouquinhos aninhos, que, vamos lá, 12 anos dentro de uma caminhada, não é nada, né? Não é nada.
entendo que hoje o protagonismo está muito mais vinculado à pessoa, ao homem maçom, do que às instituições propriamente ditas, né? Outra pergunta também, daí eu já vou fazer a pergunta também para o jornal do Litoral em Dia, né? Pelo nosso amigo aí, editor Jefferson. Por que se usa o termo arquiteto do universo? Aí tu poderia explicar para nós mais ou menos. Por que se usa o termo arquiteto do universo? Muito bem. Na realidade, se a gente vê bem o que acontece, né? O grande arquiteto do universo, né? O que foi a grande obra, né? O universo, tudo aquilo que a gente vê, né? Então, é a figura de um ente superior, exatamente, de um criador, de um ente superior, né? Que está ali, que é o grande criador de tudo, né? No caso, o grande arquiteto, aquele que fez toda a arquitetura da grande obra, que é o homem, que é... Né? Então, né? Diz a lenda que após o 6º dia da criação, no 7º ele descansou, né? Então, é assim, né? Então, essa ideia... Claro, tem outras coisinhas, né, que daria para a gente falar, mas é tipo assim, mas é essa a ideia, né? A ideia do grande arquiteto dos mundos, né? Que é o, né, tá ligado aí ao grande criador, né? Vamos fazer agora Vamos gerar uns cortes agora. Vou te fazer umas perguntas e tu me responde se é mito ou é verdade. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Monumentos ocultos tem? Tem. É uma ordem secreta? Não. Mito. Isso é mito, né? A última forma. É mito e... Mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito ou verdade, tá. Símbolos escondidos. Verdade. Rituais satânicos. Mito. Governo nas sombras. Mito. Para ser maçom, tem que ser só convidado? Então, não posso responder, não pode dizer que isso daí é verdade. Não, de novo, não, para ser maçom tem que ser convidado, é verdade. Tá. Verdade. O processo inicia assim. O olho que tudo vê. Mito ou verdade? Verdade. Moisés era maçom? Pergunta complicada, se é verdade ou mito, né? Vamos lá. Olha, se eu pegar a parte documental doutrinária, mito. Se eu pegar alguns autores, né, que buscam, né, explicações nas escrituras mais antigas, não dá para se dizer que é verdade, né? Como Jesus também falaram, né? Como eu já vi, né? Mas enfim, né? Mas dá para dizer assim, mito, tá? E Salomão era maçom? Então, Salomão é um dos grandes mestres, né? Salomão, Irã Abif e Irã, né? Rei de Tiro. Então, sim, claro, né? Tá. E tem uma pergunta que é uma teoria conspiratória que hoje em dia vira muito também. Vamos ver se consegue responder numa dessas palavras. Tá. Um grupo de famílias que controlam o mundo. Mito. Olha aí, mito, a família. Existe alguma relação, existe alguma relação entre o pensamento maçônico e a construção de uma sociedade mais justa? Perfeitamente, isso não é mito, isso é verdade. Isso é verdade, né? Perfeitamente, eu acho que esse aí é o grande, esse digamos assim, é o grande ponto, né? O grande fundamento, é o grande objetivo, né? Digamos, né? Claro que a gente sempre usa assim, o conheça-te a ti mesmo, né? Baseado num pensamento muito simples, que é assim, para a gente querer consertar alguma coisa ou querer que ela melhore, a gente tem que começar por nós mesmos, né? É a alquimia, né? Buscar transformar os nossos vícios, as nossas imperfeições em virtudes, né? Transformar o metal simples em ouro, em algo precioso. Então, tu tem que começar a fazer essa alquimia por ti mesmo, né? Então, tu tem que entrar dentro de ti, buscar a tua pedra filosofal, né? Buscar o teu interior e automaticamente tu começar a fazer, digamos, essa transmutação. E no momento que tu te tornar uma pessoa boa, a irradiação dessa tua bondade, ela vai do teu interior para o teu exterior, né? É como o calor do sol,
né? Então vai se expandir e automaticamente o que a gente quer? Quem é que não quer ter uma sociedade mais justa, mais perfeita, justa e perfeita, né? Como é muito falado pelos maçons, né? Quem é que não quer uma sociedade mais fraterna, né? Com mais amor, mais compreensão? Todo mundo quer isso, né? Todo mundo que tenha essa consciência e esse despertar, né? Tem gente que não consegue ter essa sensibilidade, não está dentro dessa frequência, né? Não é o momento dela ainda de entender, né, o verdadeiro significado das coisas. Ela acha que através da força, é através do embate, é através do mal, que é uma energia positiva e negativa, né? Tu vai ter a eletricidade no contato dessas suas forças, né? Só que o grande ponto disso não é tu negar uma, né? É tu ter o conhecimento. Aí eu faço agora um jargão, né, do Darth Vader, né? Welcome to the Dark Side, né? Então, tipo assim, né, é a força e o lado sombrio, né? Então, o que todo aquele filme, que tem lá 6, 7 episódios, no final das contas, o que é? É o equilíbrio. É o equilíbrio, né? É a pessoa que vai ter o conhecimento do bem e do mal e que automaticamente vai unificar essas forças para o quê? Para o bem. Porque tudo é luz, né? Então é basicamente isso. Então acho que isso aí é uma coisa fantástica. E claro, né, gente? Isso não pode ser apenas um objeto do homem maçom, né? Mas toda pessoa que tem, né, tem Buda como iluminado, tem esses grandes mártires, né, grandes pensadores, grandes pessoas que Jesus Cristo, né, dentre outros, né, é isso. Nós viemos para essa existência. Não existe outro significado que não seja essa interligação de pessoas, né? Então, de novo, né, a gente está aqui para tornar feliz a humanidade, né? Hoje em dia a gente tem bastante a palavra discriminação, tem para todo lugar, para todo gosto. Agora eu te pergunto, tem discriminação para ti? Tu já sentiu assim, chegou no lugar e o cara é maçom, vou chegar de lado? Acontece também na maçonaria? Pelo fato de tu ser maçom, tu já foi discriminado por isso? Tu já viu alguma sensação diferente, assim, que alguém te tratou diferente por isso? Bom, vamos lá. Assim, ó, no conceito pejorativo da palavra, no sentido de que, de repente, vamos supor assim, que eu não consegui entrar em algum lugar ou perdi algum negócio, né? Porque o nome da minha empresa é Oriente TI, entendeu? Então, para quem conhece, né? Para quem não conhece, fica aquela situação de Oriente, né? De orientação da TI. Para quem conhece, entende que aquilo ali é uma loja de uma... Eu não preciso botar lá um esquadro e um compasso na frente, tá? Existem formas mais sutis, né, de tu trabalhar, né? Por mais que a gente usa, né, anel do 33, né? Tem as coisinhas, tem uns badulé que o cara coloca aqui, né? Ou brochezinho na lapela, enfim, para ficar um troço mais, para sair um pouco daquela formalidade. Mas digo para você o seguinte, ó, eu até hoje, eu nunca fui maltratado, nunca tive, até porque, de novo, não existe razão nenhuma, né? E automaticamente, de novo, né, onde existe a escuridão da ignorância, compete a nós que tem a luz da sabedoria, irradiar essas pessoas, né? Através do exemplo, né? Através da energia. Todos nós somos energia pura, né? Então compete a gente, que nem cachorro brabo, né? Fica ali latindo, tá, calma, relaxa, toma aqui o biscoitinho, olha o carinho, quando vê o bichinho acalma, entendeu? Acontece isso. Claro que, infelizmente, tem pessoas que não é desse momento, não vai ser nessa encarnação, não vai ser nesse plano aqui que a gente vai, de repente, superar algumas barreiras, né? Como já existe também um ditado muito antigo, né? Se não tem solução, solucionado está, né? Então, ou seja, vamos investir o nosso precioso tempo em pessoas que sejam reativas, né? A essas ações. Mas, de novo, vejam bem, o Nazareno foi parado na cruz, né? Pelo quê? Fez alguma coisa de mal para alguém? O cara só plantou bem, só falava de amor, só que o que acontece, né? Os pseudos inteligentes da época, né? E que a gente fala, tudo de barba branca, tudo, né, de cabelo grisalho, que viram nele algo novo, né? Algo que assombra, algo que tem o medo, né? Não, mas o que é isso? Nós não estamos acostumados com esse negócio, quem é esse cara? Por mais que exista uma linha de pensamento que, independente de qualquer coisa, aquele fato já era predestinado, né? Então, aquilo ali era muito mais para
a caminhada do próprio Jesus, né, do que os peões que estavam ali em volta, né, dentro de uma perspectiva. Mas o detalhe é a mensagem que se coloca, né? E automaticamente o cara na cruz, o que ele fala? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que falam, né? Então é mais ou menos isso. Então quando a gente diz que a gente tem que oferecer a nossa face, né, para quem nos bate, né, parece uma coisa simples, mas é extremamente difícil devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Então eu digo para vocês que muitas vezes eu tive muito mais problema dentro da própria ordem do que fora dela. Ah, por quê? Porque o novo assusta, né? Ah, mas isso não, isso para mim não é maçonaria. Não, mas isso não, desse jeito não serve. Ah, mas eu não concordo com o Alan porque faz isso. Ah, mas sabe? Então as pessoas muitas vezes quando não têm a compreensão, certo? Tentam apagar isso, né? Tentam desprestigiar isso, tentam de qualquer forma te pressionar para que tu te torne como eles. Né? Tu tem que ser um apagado como eles, tu tem que ser um discreto como eles. Eu falo pro pessoal, gente, assim, ó, na minha opinião, nós temos que ajudar uma pessoa. Eu peço ajuda, tá? Eu não tô nem aí se a ajuda vai vir em cima de um carro de som, se vai vir com um foguete, etc., desde que chegue para a pessoa que está chegando ali. Então, aquele papo que a mão direita faz, a esquerda não vê, dentro de um campo filosófico existe um fundamento. Mas no campo prático, eu digo para vocês que, por exemplo, enquanto eu estava nessa situação de descrição, enquanto que eu não entendi que a publicidade é um princípio, tá? E não algo vaidoso, não alguma coisa que explore a vaidade, as minhas campanhas eram muito menores. Tá? Então, eu cheguei na época do Covid, a conseguir fazer uma campanha junto ao Hospital Porto Alegre, com o irmão Jair da Casa, onde a gente conseguiu mais de R$1 milhão para conseguir operacionalizar 20 leitos Covid durante 2 semanas. Vejam bem, olha só o absurdo, né? 2 semanas. Por quê? Porque durante toda essa caminhada, eu pegava, fazia rifa com os irmãos, pegava lá, tipo assim, eu registrava eu entregando, né? Em nome do nosso grupo, né? Então, muita gente, o pessoal fala assim, mas isso é um grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp que ajudou muita gente. Botou muita gente em emprego, doou muito sangue, ajudou muitas pessoas que perderam casa queimaram com fogo, sabe? Então, tipo, só que é diferente de tu pegar, por exemplo, e entregar alguma coisa para aquela pessoa em estado de miséria. Outra coisa é tu chegar e vir, tá com a pessoa bem postada, estou entregando, estou registrando aqui que entreguei. A publicidade no sentido de aferimento daquela entrega. E aquilo ali, aí o pessoal começa, mas olha só, eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro. Se eu ajudar a campanha do Alan, eu estou ajudando, né? Eu não consigo lá entregar, mas o Alan eu sei que vai lá entregar. E eu entendi essa jogada. E isso me ajudou muito, porque, tipo assim, pessoal, vamos lá. Claro, eu não tenho dinheiro juntando todo mundo, mas se todo mundo me der o dinheiro, eu vou lá e eu vou lá e faço, né? E consigo fazer, e ajuda a chegar na ponta. E a gente lá registrava, tirava fotinho, fazia videozinho, botava lá no grupo, né? E aí, claro, normal, de novo. Sempre vai ter ninguém unânime, sempre vai ter aquele cara que normalmente é aquele que nunca participa de nada, nunca ajuda ninguém, nunca faz nada, né? Que vai criticar dizendo, isso é vaidade, isso é não sei o que, tal. Não, entra por aqui, sai por aqui, bem tranquilo, tudo certo. Esse cara também tem um papel dentro do grande plano do negócio, né? E é tipo assim, os cães ladram e a caravana não para, né? Tem que tocar, né? E então, digo para vocês que é mais ou menos isso. Eu enfrentei processos maçônicos, né? Também venci todos, né? Que não adianta quando eu tenho meus probleminhas, como todo mundo, tá? Mas aquele homem lá de cima não me abandona. Não dorme, porque ele não dorme, né? E aí automaticamente digo para você, então, fora disso, gente, eu nunca tive problema nenhum. Sempre fui muito bem tratado, ao ponto de hoje, graças ao bom Deus, né? Se eu chegar e dizer assim, tô indo pro Rio de Janeiro, eu tenho irmão que vai lá no hotel me buscar porque quer jantar, quer não sei o que, vem me visitar. Então, é muito legal isso daí, sabe? Então, isso é uma coisa que eu nunca senti em instituição nenhuma, tá? Na maçonaria, digo para vocês que isso aí é muito legal, essa integração, essa fraternidade, no sentido de tu ser tratado como um membro da família, literalmente, entendeu? Então, a palavra irmão, digamos assim, no sentido mais amplo da palavra. É muito bacana, muito bacana.
Pois é, Alan, mas isso aí acontece em qualquer lugar, né? Até dentro de uma denominação evangélica, Sim. qualquer religião. Sim, não precisa Vamos ser levar maçom para a pra- religião, Não. exatamente, Sim. sempre. Onde a tua luz, né, brilha mais que a do outro, ele sempre quer ofuscar. Mas uma luz a gente não consegue esconder, né? É. Um jeitinho do outro, ela aparece. É. E agora, pelo que tu estava falando ali... Que nem diz Bruce Lee, né? no livro do Tao do Jet Kune-do, né? Seja como a água. A água parece ser fraca, mas ela pode destruir uma rocha. Tente pegar água pela mão e ela escorre pelos dedos. Ela cai em qualquer lugar, ela toma qualquer forma. Sejamos como a água, né? Mas como estava falando ali, que nem a gente está falando, também está falando de Jesus, né? De como foi a procedência e tinha que ser assim, né? Mas já que ele também nos deixou a mensagem, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então acho que se todos seguissem esse fundamento, né? Essa palavra, o mundo seria melhor, né? Porque eu acho que é difícil a gente desejar... Tem gente, lógico, que deseja, né? Mas desejar para o outro a maldade que tu não quer para ti, é difícil isso aí em qualquer tempo, em qualquer filosofia, em qualquer religião, né? Então a gente tem, mais ou menos, eu acho que seguindo essa base, esse fundamento, a gente vai bem. Mas também tem mais uma perguntinha para ti aqui, ó. Se tu pudesse convidar qualquer personalidade da história, do passado, para uma sessão maçônica simbólica, quem seria? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, ó. Bom, eu sou fanzaço, né? Fanzaço de uma figura de um grande empresário brasileiro, né? Que para mim foi um cara que me influenciou muito, né? No sentido de buscar ter, digamos assim, um pouco da clareza dele, né? Que foi o Senhor Bravanel, tá? Silvio Santos. Silvio Santos, para mim, foi um cara. Eu li a biografia do Arlindo Silva, não autorizada, depois a biografia autorizada que saiu, e vi também toda a minissérie de TV dele, né, etc., que é o rei da TV, e outras biografias que tem. Né? Para mim, claro, é uma pessoa um pouco diferente desse contexto histórico. Claro que eu gostaria de fazer uma sessão com José Bonifácio, com Dom Pedro, né? Sério, né? Tem vários livros da história aí para colocar, né? Pô, o próprio Visconde de Mauá, imagina tu poder, né? Tá ali. Eu sentei na cadeira onde eles sentaram, pelo menos, né? Pelo menos isso. Mas assim, realmente, olha, o Silvio Santos, para mim, eu digo que a verdadeira obra do maçom, ou o verdadeiro templo, né? Ele não é feito de madeira e concreto. Ele é feito de pessoas, né? Ele é feito de carne, osso e coração, né? Então, esse cara, né? Além de outros nomes também que a gente tem, mas eu estou focando no Silvio Santos, ele foi uma pessoa que transformou muitas pessoas, tá? Seja na coisa mais simples, né? Da porta da esperança, de uma pessoa chegar lá que não tinha condições nenhuma, sair com uma bicicleta, coisas pequenas que fazem uma grande diferença na vida de uma pessoa, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, principalmente, aí de novo eu digo que a gente não tem que estar perdendo tempo com essa bandidagem, com esses caras adultos, a gente tem que estar investindo tempo nas crianças, porque tudo aquilo que a gente fizer na base agora vai ressoar, né? vai ecoar para a eternidade, entendeu? Então, eu digo de novo, transformar uma vida, transformar pessoas, no meu entendimento, é a coisa mais gratificante que tem, sabe? E como empresário, né? Claro, não sou aqui um Silvio Santos da vida, mas digo assim, ó, quando a gente tem de ver que uma pessoa que estava passando por carência, e de novo, não existe atividade social ou algo que faça uma inclusão social mais eficaz do que tu dar uma oportunidade de trabalho para essa pessoa. Que tu consiga fazer com que ela gere renda, né? Que ela busque o seu autossustento, né? Não bolsa, não essas formas de migalhas, né? De dependência que se cria, né? Claro que, de novo, aonde nós estamos num país onde está sendo pago lá R$100 mil de auxílio moradia para um político,
Não acho justíssimo tu pagar 600 pila para qualquer pessoa que viva aí abaixo da linha da miséria. Enquanto tiver como é que diz assim, um funcionário público lá, um cara que tá lá sugando nos seus poderes lá, que ganha 100 mil, né, sem fazer nada, sem gerar um percentual de PIB para ganhar para auxílio e moradia. Tem cara que paga lá para botar capa no cara. Imagina só, sabe? Olha os representantes do povo. Olha como é que estão os representantes do povo. Né? Os representantes da pseudo-democracia que se tem, né? Então vocês veem, né? Então eu acho que assim, ó, Silvio Santos. Grande nome. A gente já está extrapolando um pouquinho. Eu queria falar muito ainda da política, né? Então vamos trocar agora um pouquinho de gestor. Tá. A gente podia conversar uns 10 dias facinho aqui, mas facinho. Então vamos assim. Sim. Deixa para o próximo do PRTB. Como é que tu enxerga hoje o papel do PRTB nessa política que a gente vive hoje? É uma política polarizada, uma política conturbada. Como é que tu vê o papel do teu partido hoje? Muito bem. Assim, ó, primeiramente, a gente tem que entender que o PRTB, né, passa por uma transformação. Né? Sai de um partido familiar, muito ligado, muito forte para a família Fidelis. É o fundador, tem toda a história, foi ele que montou o partido, toda a família, né? Onde eu também mando um abraço para a nossa querida ad eterna presidente lá, o Diné Fidelis, né? Meu grande amigo, parceiro. Vocês não querem saber que parceiro que eu ganhei ao longo dessa caminhada política, que se chama Levi Fidelis. Né? Cara, um amigão, né? A própria Lívia também, uma baita de uma pessoa competente na parte jurídica, né? Enfim, família Fidelis, para mim, sempre me receberam super bem, né? E claro, aqui eu invoco o Levizinho, porque o Levizinho sempre foi meu parceiro. A gente se fala basicamente todo dia, né? Cara fantástico aí. De repente vai vir para o Estado, né? De repente vai vir para o Estado. Então, estamos vendo uma possível negociação para tirar ele de São Paulo, trazer aqui para Guaíba, né? Não vou falar muita coisa, né? Tá? Para que a gente... exatamente, tá? Mas assim, o PRTB, então, agora o que acontece? Aí sai dessa figura, né, de um partido familiar e vem um Pablo Marçal, né, da vida, né? O Pablo Marçal, um grande empreendedor, um cara com uma visão e com recursos, né, políticos gigantes, né? Uma novidade dentro do cenário que é um cara que ele, além de qualquer bolsonarista no momento que não tem o Bolsonaro, votaria nele tranquilo, e muitos que não votariam no Bolsonaro, votaria nele tranquilo também, porque ele tem uma penetração num público muito diferenciado. Né? Então, o PRTB passa por essa transformação também, né? Seja lá na presidência, antiga presidente do Leonardo Avalanche, agora com outro presidente, né, que é o Amauri, né, que assumiu recentemente. Então, e aí, claro, existe também algumas batalhas judiciais que estão acontecendo para de repente ver como vai ficar esse cenário nacional, mas independente, o PRTB hoje ele é um partido de direita, né? É um partido de direita raiz aqui no Rio Grande do Sul. A gente não faz nenhum tipo de conchavo com o partido de esquerda, né? Tive, por questões estratégicas, algumas situações que tive que me coligar com o PDT, né? Mas coligações com o PDT que não tivesse nenhum partido com o PSOL, PCdoB e PT, por exemplo, né? Então, por quê? Porque nós entendemos, né, que não tem... Eu sempre fui um cara muito aberto ao diálogo, né? Mas existem coisas que não dá pra gente dialogar, porque senão o que acontece? Tu acaba caindo no mais do mesmo e basicamente a tal da velha política de sempre. E eu sempre, quando eu concorri para prefeito de Porto Alegre, né, eu sempre falei o seguinte, o que eu falei lá? Né, que Porto Alegre não precisava de político. Porto Alegre precisava de gestores, e é isso que eu acredito. A política não precisa desses políticos que nunca geriram nada da vida, nunca assinaram uma carteira de ninguém, nunca souberam o que é tributação, nunca nada. Vejam o que é esse senhor ministro da Economia, Fernando Haddad. Um desastre, né? Fora o próprio presidente da República, é um terror. O doutor Enéas Carneiro tá assim, tá tremendo lá, tá? Sabe? Que tu vê um cara que sempre foi ridicularizado e que depois de 20 anos depois foi que o pessoal, aquele cara ali sabia, né? Aquele cara que tinha consciência, né? Uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Então, tipo assim, só que hoje a população sofre com essas pessoas
porque, de novo, elas são ideologicamente comprometidas, né? O voto virou uma paixão, não virou lógica, né? Então, eles vão votar no Zezinho da esquina, por causa que não sei o que, eles vão votar nos sindicalistas, eles vão votar em pessoas que não estão ali para representar nada a não ser eles mesmos, né? Se vocês verem bem, o PT ficou basicamente aí 20 anos como governo. Dentro da pseudo-redemocratização, né? Nós tivemos aí desde o primeiro presidente eleito pelo voto direto, que foi Fernando Collor de Mello, né? E que foi impeachmentado, etc. e tal. E aí vocês veem a situação do impeachment da Dilma. Lewandowski era o presidente, aí foi a primeira vez que o impeachment não ficou nos seus direitos políticos cassado, porque ela concorreu para ser senadora por Minas Gerais, e hoje o Lewandowski é ministro do governo Lula, sabe? Então, sabe? São essas coisas, né, que eu fico assim impressionado com o que acontece dentro do sistema, porque é pilantragem pura. Só que o detalhe é o seguinte, gente, de novo, não vamos nos enganar com essa nossa direita também, porque, vamos lá, Flávio Dino foi sabatinado pelo Congresso Nacional, passou. Incrivelmente, o advogado do Lula me passa por uma sabatina do Congresso Nacional e o cara é ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Toffoli, advogado do PT. Pá. Então, tipo, onde é que está a direita? A direita está no Facebook. A direita está nas mídias sociais, a direita está... Existem alguns, mas que não representam todo. E aí, automaticamente, a gente vê o seguinte, ó. E aí é o nosso grande problema. Por que hoje os estados produtores não mandam no Brasil? Porque são muito grandes. Né? Por que hoje o presidente da Câmara dos Deputados é da Paraíba? Por que o do Senado é de Alagoas? Né? Por que é do norte? Porque o bloco nordeste é vários estados. Então, se o Rio Grande do Sul hoje, por exemplo, repartisse em fosse 3 estados ou 2, Santa Catarina, poderia ser 2, Paraná 2 tranquilamente, esse São Paulo dividido em 2, né? Minas Gerais, nós iríamos ter um bloco, né, dividido em mais estados, que hoje é concentrado em 4, né? Tu transformar de 4 para 8, por exemplo, olha o número proporcional de deputados que tu ganha nessa parada, olha o número de senadores que tu ganha nessa divisão, e aí automaticamente tu consegue ter um bloco no Congresso para pegar. Enquanto for dessa maneira, a bancada gaúcha é pequena, e de novo, claro, tu está dizendo que tu está dizendo que tem que inchar ainda mais a máquina pública? Não estou dizendo isso. A situação de representatividade de estados, é lógico, por mim, Congresso Nacional, olha, metade é pouco, tá? Se tu cortasse a metade é pouco, tá? Se tu colocasse 2 deputados por estado, já estava de bom tamanho. De bom tamanho. E quisessem trabalhar. De bom tamanho. E um senador por estado não precisa mais. Mas não precisa mais. Aí troca, vai trocando. Só que o que acontece? Eles, com a caneta na mão, vão fazer a coisa. O que vão fazer? Eles entenderam o grande feudo, né? A máquina pública, os 3 poderes hoje, né, vivem sugando todos, né? Empresários, trabalhadores de baixa renda. Por tributação, o Brasil é a segunda maior carga tributária do mundo, né? Então os caras descobriram, né, que o sistema é isso aí. É um país narcotraficante, né? Essa encenação que a gente está vendo no Rio de Janeiro, isso aí é encenação. Isso aí é encenação pura. Isso aí tem mais facção, tem PCC envolvido no meio que está ajudando. Vocês acham que a polícia ia pegar e arrancar a cabeça? É eles mesmos, entre eles mesmos que estão se matando. Larga no mato, aproveita, vamos limpar a área para a gente dominar esse negócio. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe, entendeu? Que tem político envolvido no meio, tem um monte de coisa, tem um monte de gente, né? E aí fica lá aquele coitado, aquele governador que, né, coitado não tem nada também, mas tipo assim, né? Agora fica aí o pessoal querendo caçar o cara. Gente, o sistema é complicado, né? Jair Messias Bolsonaro tentou desafiar o sistema, deixou a vaidade tomar conta, e foi derrubado pelo sistema. E para mim, uma coisa que eu fiquei assim, enlouquecido, foi ele fazer o convite, basicamente em rede nacional, convidando Alexandre de Moraes para ser vice da chapa dele. Aquilo ali, na minha opinião, foi assim, foi uma coisa... Eu não sei... Sabe, foi um negócio assim, altamente desnecessário. Né? Não sei quem foi que orientou ele desse jeito, porque nisso que ele deu, converse com seus advogados, pode ter cara, né? Então, tipo assim, mas, enfim, acho assim, é um ser humano, né? Eu não sei se vocês conhecem as paradas dos ministérios, mas imagina o seguinte,
Eu conheço lá, mas eu me lembro da cena. Vocês imaginam vocês em cima de um palanque ou de um carro-som, uma coisa assim, e tu lá em cima e tu vê toda aquela planada dos ministérios tomada de gente. Não tem quem não deixa o ego tomar conta, sabe? Essas motocicletas, que fica multidão, não, o povo está comigo, né? Sabe? Só que a gente viu que o sistema, ele é complicado. E o PRTB é um sobrevivente, está tentando aí buscar o seu espaço através de, como é que se diz assim, é que nem o clube, é que nem o Zequinha lá de Porto Alegre, lá, né? É tentar achar alguns expoentes, alguns talentos, para a gente começar a estruturar o partido, que a gente sabe que tem que começar sempre pelos municípios. Então a gente vai começar a estruturar com vereadores, para depois a gente conseguir ter um deputado, né, federal, que é a grande meta do partido, tentar buscar Cláudio Barreira, etc. Federação, que é uma coisa também complicada. A gente viu que tivemos, olha, não dá para se dizer que os exemplos de federações foram positivos para os partidos pequenos, né? Então, isso não está na vitrine ainda para o PRTB, pelo menos é isso que tanto o antigo gestor e o novo gestor, o novo presidente colocou para nós. Mas assim, o PRTB está buscando seu espaço, nós não temos, digamos, preço, né? A gente não é um partido de negociata, né? O PRTB teve muitas vezes sendo utilizado por muitas pessoas que passaram pelo partido, usaram o partido e hoje estão, né, em outros partidos que se dizem de direita, etc. Ou seja, a fidelidade partidária para esse pessoal não existe, né? Então, é uma missão que a gente tem muito forte, mas assim, toda construção tem seu tempo, né? E o mais importante é que essa construção que a gente está fazendo é uma construção sólida, né? Difícil, porque a guerra política ela é muito injusta. Esse fundo partidário, no meu entendimento, não deveria existir. Isso impede desigualdade de muitas pessoas, tá? Muita gente, e a gente sabe que essa situação de deputados está indo de sigla para sigla, então a infidelidade partidária é muito forte e isso não prioriza o que nós chamamos de representatividade democrática, tá? Então isso para nós é um grande problema, tá? E a gente falar assim, olha pessoal, PRTB não usa fundo partidário, né? Não significa nada, O pessoal não está nem aí se usa ou não usa, né? E isso, pelo contrário, deixa a gente num estado de vulnerabilidade muito maior, tá? Mas estamos aí, firme e forte, tenho certeza que a gente estamos crescendo. O PRTB, ele não tem deputados federais hoje? Não tem deputado federal. Tá, agora eu te faço uma pergunta. É espantoso isso para mim, o PRTB não ter deputados federais, porque de um tempo para cá, o PRTB parece que se tornou mais gigante do que é. Será que tem a ver muito com a mídia que o Pablo Marçal botou em São Paulo, que de repente a gente olhou para o PRTB e percebeu assim, pá, que partidaço é esse? Será que é isso aí? Será que o Pablo Marçal trouxe esse vigor novo que estava faltando? Não, sem sombra de dúvida, né? Pablo Marçal é um cara que, eu falo, pessoal, mesmo ele estando inelegível, né? Se eu marcar um evento que eu digo que o Pablo Marçal vai estar, entendeu? Não tem, tá? Qualquer pessoa. E é esse o nosso, digamos assim, não é a nossa moeda de troca, mas esse é o nosso grande diferencial pela nossa sigla, né? Ter uma pessoa ainda, né? Veja bem, você sabe como é que a política também. Hoje ele está aqui, amanhã nós não sabemos, ainda mais com essas trocas que estão ocorrendo. Tomara a Deus que dê tudo certo. Nós não podemos perder esse cara de jeito nenhum, independente de qualquer coisa, né? Mas assim, o Pablo Marçal, sim, ele deu um novo ânimo no negócio, né? E o PRTB, claro, se a gente pegar lá atrás, né, também a história com o Levi Fidelis, sempre foi um presidenciável, eu vejo assim muito, eu faço um paralelo, gente, claro, respeitando algumas ressalvas, do PRTB e do DC, né? Seja a figura do Emael como constitucionalista, como um cara também que sempre concorreu aí à presidência também e nunca conseguiu, né, espantar. Mas, de novo, o PRTB teve um vice-presidente da República que foi o Hamilton Mourão, né? Ele foi para o PRTB. Que, de novo, né, o sistema é uma coisa muito complicada. Eu acho que uma pessoa que tem um cargo no partido, né, se saísse do partido, perderia o cargo. E o cargo ficaria com o partido e o partido teria que ter né, porque isso acaba com o partido. Vários vereadores, quando eu assumi o PRTB, no papel, ele tinha 12 vereadores.
Nenhum vereador contribuía com nada, nenhum vereador ajudava em nada, nenhum vereador quis assumir o partido, né? Então isso é um grande problema que a gente tem, né, devido a esse sistema totalmente desorganizado que visa literalmente a figura das pessoas de quererem só benefício. Né? Vereadores que chegaram para mim quando eu assumi, dizendo: presidente, queria que o senhor me liberasse. Por que eu vou te liberar, cara? Com qual razão? Para mim, para outro partido. Por que tu vai para outro partido? Por que tu não assume o teu partido? Por que tu não contribui? Mas o partido, quando não fez nada para mim eleger, mas tu teve voto suficiente para se eleger, ou tu teve que usar a legenda para se eleger? Pois então o partido te ajudou. Como é que não te ajudou? Claro que te ajudou. E agora tu quer simplesmente pegar, quer que eu assine um... Cara, eu nem posso fazer isso aí pra ti. Tá entendendo? Então, o sistema é muito complicado, sabe? E detalhe, tem muita gente podre. O Jesus falava, né? Os sepulcros caiados. Tem muita gente podre que é lobo e é vestido de cordeiro. Tá? Que é o típico político. Eu tive experiências, né, dentro do próprio PRTB, de amigos pessoais, para te ter uma ideia, que eu dei a oportunidade de concorrer, né? Tirei dinheiro do meu próprio bolso para ajudar a pessoa, e o cara simplesmente, na primeira oportunidade que teve, literalmente como uma prostituta, foi lá e se vendeu para outra cima. Né? Buscou, né? E não teve a capacidade de, né, por causa de CC, por causa de carguinhos, pessoas que se vendem por R$4.000, sabe? Então, e detalhe, e lá atrás, né, pregavam moralidade, pregavam a nova política. Então, tipo assim, ó, não tem coisa mais certa do que assim, ó, quer conhecer uma pessoa, dele poder, né? E automaticamente, o que foi que eu fiz? Eu cortei toda e qualquer relação com essa pessoa. Por quê? Não é questão de represália, não é questão de ser mal ou ser uma pessoa ruim, não. É que a gente tem que caminhar com pessoas de princípio, pessoas que tenham valores. Tá? Se tu faz passar a mão, né, fazer uma vista grossa para quem comete uma coisa errada, e de novo, fidelidade é uma coisa que não tem preço. Então, se esse tipo de pessoa não serve para caminhar do meu lado, nunca foi meu amigo, tá? Me enganou durante todo esse tempo, e automaticamente é lógico que uma batata podre estraga um saco inteiro. Então, vida que segue, tá? Que recaia sobre ti aquilo que seja as consequências dos teus atos, e vida que segue. A pior coisa que tem é tu se vender, né? Por tu botar uma etiqueta de preço em ti, né? Tu tem um caráter, tu tem uma vida toda ali, e de repente tu bota uma etiqueta de preço. Às vezes é indiferente se é pouco ou se é muito. O que consta mesmo é o preço que tu colocou. Né? É tão chato ser, como tu falou, tu investe, tu confia, e de repente a pessoa, não, vou mudar de lado porque ali vai ter um troquinho a mais pra mim. Sabe? É a malandragem, sabe? Digamos, eu falei pra ele, cara, tu literalmente tu te tornou aquilo que tu vivia repudiando. Tu é o verdadeiro político. Cara, tu tá no caminho certo. Segue assim que tu vai seguir, que tu vai ir bem, tá dentro. Só que não esquece. A história não conta dos covardes. Tá entendendo? É assim. O que se faz é que se paga. O que se faz é que se paga. O céu e o inferno é aqui, entendeu? Então é isso aí. E isso aí, gente, ó, eu tenho muitos defeitos, tá? Mas um dos defeitos grandes que eu tenho, tá? Eu não deixo a erva daninha se criar. Não deixo. Tá? Esse pessoal, eu quero distância. Tá? Distância. Vão infernizar a sua própria vida, vão que recaia, tá? Porque eu sei como vai ser isso aí, entendeu? Então, que bom que eu descobri agora, que se mostrou a face agora e que, né, siga o seu caminho. As máscaras caem, né? Não adianta, não permanece muito. Sabe que, só para completar, na política tem muito isso aí, né? Hoje em dia tu é de um partido e tu ganha um troquinho, ganha um carguinho, às vezes numa prefeitura, no estado, no federal, e aí tu já troca de partido, né? Tu vem de um princípio, né? E tem uma pessoa que retrata muito bem isso aí na história, que é Judas. Curvas moedas. Mas o Judas, mas veja bem,
Tu vê, o Judas, o problema do Judas é que ele não teve uma figura chamada relações públicas. Ele não teve isso. Judas teve um papel fundamental nesse negócio. Tá? Tanto é que o Nazareno fala para ele? Cara, né? Ó, vou falar das palavras mais modernas hoje, né? O amigão, vai fazer o que tu tem que fazer. Jesus em nenhum momento impediu ele de fazer. Ele sabia que aquilo era importante. Só que Judas, na realidade, ele não estava pelo prêmio, pelas moedas de prata. Ele estava pelo movimento que ele imaginou que ia acontecer se ele fizesse, se ele botasse Jesus numa situação de perigo, numa situação que ele ia, né? Porque ele acreditava no Nazareno, ele acreditava em Jesus, como se fosse o Rei dos Reis, mesmo o Messias, o cara que ia tocar o terror. Mas o que faltou para ele? Conhecimento, faltou uma série de coisas. Só que tanto é que aí, agora, olha, vejam bem, essa pessoa que eu estou falando, ela é 10 vezes pior que Judas. 10 vezes pior. Por quê? Porque Judas, quando pegou e se deparou e viu que fez porcaria, o que ele fez? Se enforcou. Né? Ele viu, pô, o que foi que eu fiz? Né? Se arrependeu, né? Se arrependeu. E, claro, o arrependimento, na loucura do negócio, foi assim, pô. Esse meu ex-amigo aí, né? Tá feliz, tá tranquilo, não. Tá achando que fez a coisa mais certa do mundo. Tá enganando os outros, achando que não tá entendendo. Claro, porque eu também é o seguinte, ó. Eu não vou ganhar nada, chegar e dizer assim, ó, cara, tu é um baita sem vergonha, sabe? As coisas tipo, que eu poderia falar pro pessoal que acaba enganando um monte de gente lá, né? Mas porque, deixa ser enganado quem quer ser enganado. Exato. Então, tipo, conheça a pessoa, sabe quem é, entendeu? Então, que nem minha avó fala, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, entendeu? Mais ou menos assim. Então, tipo assim, como eu sei assim que tem uma pessoa que tem filhos, então, tipo, as crianças não têm culpa de nada, segue a vida, que tá tudo certo e vai. O mundo é muito grande. Vai, né? Cada um escreve. Tipo, não dá, entendeu? Eu vou ficar me preocupado. É que nem o cara, né? Vamos supor, né? Vou ficar preocupado com uma coisa errada que eu acho que tá fazendo. Com a mosca da melancia, deixa pra lá, entendeu? Vai, voa aí, tá tudo certo. Todo lixo precisa de socorro. Não, exatamente, vai, tá tudo certo, Alan, se a política fosse um esporte, qual você acha que seria e por quê? Se a política fosse um esporte, muito bem. Deixa eu ver um esporte que tenha um aglomerado de gente que não presta e um monte de ladrão. Vamos imaginar o seguinte. Eu sei. Vamos lá, vamos. Poderia fazer um paralelo com o pôquer, por causa do blefe, tá? E o truco, né? Acho que tudo também é uma que também tem a situação. Uma pergunta bem complexa, né? Porque ou o joguinho, pega ladrão, né? Pode ser também. A nossa política aqui, principalmente da América do Sul, né? Nossa América Latina aqui tá terrível, né? A gente vê alguns movimentos acontecendo, a Argentina finalmente se livrando da esquerda, né? Cada vez mais, né? Com o Milei e hoje com o parlamento, temos exemplos, né? A própria Bolívia, coisa que eu nunca ia acreditar que finalmente saiu da garra lá daquele Evo Morales lá também, né? Então já começa a se distanciar, o próprio Chile que deu, né? Começou a crescer, deu Paraguai, né? E o Brasil, que é um problema, né? Porque o Brasil são as convicções financeiras que fazem a coisa acontecer, né? Eles não querem saber de um estado, eles não querem saber de um lugar bom para todos, né? O Nordeste vai ser sempre aquilo lá, sempre seca, miséria e tal, tu não vai ver nada de desenvolvimento, pessoas sendo tratadas à míngua, os estados ricos cada vez mais sugados, porque esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então tu vai encontrar um cara que diz que ele tem que aumentar imposto, porque o rico não paga imposto. Gente, vocês não queiram saber assim, ó, o desespero que eu tenho quando eu vejo um esquerdopata chegar para mim e dizer assim, ó, Alan, rico no Brasil não paga imposto. Eu falei, rapaz, mas onde é que tu tira isso? Não, mas tu veja bem, a alíquota do imposto de renda vamos supor aqui, vou dar um exemplo, tá? Do professor, tá? É 25%.
E do empresário lá é 17, ou é 15. Cara, isso é um absurdo. Mas vamos lá, peraí. Se eu pegar esses 27%, em cima de quanto? Em cima de 5 mil? Vai me dar X. Se eu pegar esses 17 em cima de 50 mil, cara, tu tá te apegando à alíquota, cara. Tu não tá te apegando ao resultado líquido do negócio. É que nem percentual. Eu sou pobre, sou trabalhador. Eu tenho um carro 1.0, tá? Vou comprar meu carro lá. Quanto é que eu pago de imposto? 3% de PVA. 3% em cima de quanto? Em cima de 30 mil. O cara que compra uma Lamborghini, 1,5 milhão. 3% em cima de 1 milhão é a mesma coisa? Então, como é que rico? Quanto mais dinheiro tu tem, mais imposto tu paga. Se criou uma mentira que parece que quando o pessoal cara, tu não sabe que tu não é milionário. Gente, não existe isso. O dinheiro quando chega no bolso do cara, já passou por várias alíquotas ali até chegar em ti. Então quer dizer que o quê? Que o cara não tem que estar pagando ad eterno. Já pagou para pegar o dinheiro. E ele tem que continuar pagando porque tem um bando de gente lá em cima que nunca trabalhou, nunca souberam o que é pagar imposto, nunca souberam o que é assinar uma carteira de alguém, nunca construíram nada na vida. Se tu pegar o currículo deles, tudo é ligado em sindicato e carguinhos, sempre pendurado na teta estatal. Essa gente é o que vai resolver o problema do país. É esse pessoal que nunca... mas o cara educou o quê? O que construiu? Qual é o case que tem? Olha quantos intelectuais das nossas universidades e as privadas também, porque esse nicho de gente improdutiva está em tudo quanto é lugar. Eles tomaram conta da educação. Por que eles estão combatendo as escolas cívico-militar? Por causa disso. Qualquer coisa que empregue valor, disciplina e conduta, são contra. São contra e vão debater. E enquanto isso, o que acontece? Que nem aconteceu com um americano lá, tomando um tiro no pescoço, né? Enquanto que aqui, o que a gente faz? Qual é a contrapartida que a gente faz desses atos de violência? Só discurso, paz e amor e coisa do tipo, né? Gente, nós não vamos resolver o problema do Brasil fazendo oração na frente do quartel, atirando pombinha da praia lá no Complexo do Alemão, sabe? Infelizmente... É o que a gente fala, é verdade. Não vai ser assim. Hoje o PRTB ele está entre gigantes, né, da política. Os partidos estão fazendo federações ficando cada vez maiores, só que o PRTB ele entrou no radar. Quando caçaram os direitos políticos do Marçal, a gente viu ele, entrou no radar deles. O PRTB tem alguma estratégia para se manter entre os grandes? Como é que vai angariar novos candidatos? Como é que vai conseguir se manter? Porque cada dia parece que está vindo normas diferentes para querer banir os pequenos, né? O PRTB já tem planejamentos quanto a isso? Então, o que eu vou dizer para você? O sistema ele é complexo, tá? O ex-presidente Avalanche, tá? E aí, claro, essa troca de gestão, ainda o novo presidente Amaury, a gente não teve ainda acesso a um novo planejamento para ver quais são os pontos que vão colocar, né? O que saiu na mídia é o fato aí da negociação da permanência do Marçal ou não, né? Então tem isso daí, mas assim, existe um grande desafio para o partido, que é se manter, né? É lógico que com essas federações muitos candidatos acabam vindo, né? Claro que daí é aquele negócio, o antigo presidente Avalanche tinha uma crença que, e tanto ele fez algumas incursões, né, seja lá com o prefeito de Cuiabá, com o próprio senador lá de Minas, o Cleitinho, né, trazer esses nomes, convidar eles para vir para o PRTB, né? O problema todo disso é que nós temos uma situação chamada, de novo, fundo partidário, que te dá muita vantagem para quem está nas grandes siglas que tem acesso a esse recurso. E o PRTB não tem acesso a esse recurso, tá? Então é muito mais o cara vir preparado para ter uma legenda e ser um protagonista e construir o partido. Beleza, acho que esse é o caminho. É nisso que nós acreditamos, né? De pegar não as laranjas podres dos outros partidos. Tem gente aí que foi até expulso de outras legendas aí, estão querendo chegar no PRTB, né, com o intuito de que
sabe? Então, tipo, Vai ter vez. não é o problema de outro partido que vai ser solução no nosso, entendeu? Mas isso é eu falando, né? Então eu digo para vocês o seguinte, até hoje eu nunca ganhei um centavo do PRTB. Tem gente que acha que o presidente ganha salário, ganha não sei, não, pelo contrário, gasta sola de sapato, eu tenho que bancar todas as minhas despesas, etc e tal, mas em prol do quê? Né? Em prol de uma ideia, em prol de um sentimento. Então, antes, quando eu recebi com 3 executivas, né? Hoje eu estou com 16, estou com 9 pendentes, né? Então estou indo aí para basicamente 25 executivos que já estão dentro do governo, né? Então hoje tem gente que recebe, são CCs dentro de Guaíba, dentro de Gravataí, né? Canoas, Viamão, Caxias, né? Para essas pessoas, elas estão sendo pagas, né, para estarem ali, porque fizeram um trabalho lá atrás, né? E claro, e fora toda a situação de prestação de contas, estava pendente. Então essa galera teve que trabalhar um pouquinho, né? Então, tipo, mas essa é a construção que a gente tem que fazer, né? Só que isso é uma coisa que tu não faz em 1 ano, 2 anos, né? Só que eu acredito sim que existe possibilidade de a gente crescer, mas de novo, o crescimento vai vir com a fortificação das executivas municipais dentro da cidade, elegendo vereadores, buscando a inserção do partido dentro da cidade, dentro do governo, capitalizando, porque daí tu começa a fazer com que esse ecossistema de financeiro aconteça, seja aí pelos percentuais dos CCs, seja pela contribuição partidária, e aí tu começa a oxigenar, começa a criar caixa, né? E aí tu começa a legitimar talentos, né? E, tipo assim, esse sistema orgânico que eu acredito. Agora, esperar que vai vir aí um deputado federal, alguém de algum lugar que vai vir para a ETB, vai ser só para usar o partido, e aí se beneficiar quando vê depois, vai botar sigla e aí o partido fica para trás de novo, como sempre foi. Quais são as principais ações que o PRTB defende no Estado e que te inspiram pessoalmente? Muito bem. Primeiramente, então, vamos lá. Primeira coisa, o PRTB acredita que nós precisamos, né, de gestores, precisamos de pessoas que tenham expertises, né, corporativas, pessoas que entendam, né, o que é a situação de viver para a política e não viver da política. Né? O PRTB acredita que a maior forma de prosperidade que a gente pode fazer para as pessoas é fazer o desenvolvimento econômico. A economia é o principal ponto ou o principal pontapé de desenvolvimento de qualquer cidade para qualquer pessoa. Tá? Nós vamos distribuir riqueza e altamente essa riqueza vai transformar as pessoas prósperas e elas vão ser mais produtivas e muito mais capacitadas e muito mais exigentes, ou seja, quanto mais exigente o eleitor do PRTB for, mais prospectivo ele vai ser e as pessoas mais bem inseridas vão estar dentro desse negócio. Tá? Então, a política a gente enxerga como um elemento de gestão. Tá? Ela não pode ser simplesmente um objeto de arrecadação. Tá? A gente entende, infelizmente, que, claro, para fazer política tu precisa de dinheiro, não tem outra forma, né? Mas aí o pessoal, mas tem os empresários. O empresário não vai botar dinheiro em política se não tiver interesse próprio. Então tu vai pegar e tu vai ficar escravo de uma situação, devendo favores aí, de forma... Então eu digo pessoal, ó, a missão é essa, nós temos que tentar fazer a coisa com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio capital, tá? E transformar isso aqui num investimento para depois lá atrás correr, entendeu? Capitalizar, né? Então, tipo, é essa façanha. Então, é em cima disso aí que a gente está trabalhando, né? De novo, trazendo, dando voz aos empreendedores, trazendo pessoas que realmente sabem o que é o peso de uma carga tributária, né? E automaticamente potencializando esses talentos para que a gente construa um grande partido. Tinha bastante coisa para conversar, mas a gente já está com 1h30 e o Carlos ele tem compromisso. Então, assim, antes de tu dar as tuas considerações finais, eu quero te pedir para te fazer uma coisinha um pouco diferente. Me deixa uma pergunta para mim que eu vou passar para o próximo entrevistado, mesmo sem tu saber quem é. Se é mulher, se é homem, se é
se é um voluntário, se é um político, não. uma pergunta qualquer. E eu vou passar para ele em teu nome depois, ou para ela. Uma pergunta para deixar para a próxima pessoa. Muito bem. Qual a forma, de que forma podemos cortar de que forma podemos reduzir em 30% o custo da máquina pública? Qual é a, entendeu? 30%. É viável, tá? Isso é altamente viável. E isso iria dar um gargalo gigante, tá? Para o desenvolvimento do Estado. Tá? Esse é o grande. Eu já cheguei nessa conta. 30%. Tá? Nós tínhamos reduzido 30%. Hoje nós não podemos comprometer, hoje média de 85%, que é hoje que nós temos de comprometimento dos recursos com folha da máquina pública. Tá? Não tem como. Tá? Enfim, tu vê, a gente está na minha campanha lá para prefeito de Porto Alegre, eu estava falando sobre a gente colocar o metrô em Porto Alegre. Né? Porto Alegre é uma das pouquíssimas capitais do país que não tem metrô. Né? E o pessoal vê isso como algo futurista, algo distante, algo sem fundamento nenhum. Né? E eu falei, poxa, mobilidade urbana é fundamental. Vocês não querem saber o ecossistema econômico que tu pode pegar e girar. Tanto é que saiu, logo depois da campanha, acho que um mês depois, 60 dias depois, saiu o projeto do metrô que ligava a capital a Gramado. Né? Um projeto privado. Né? Se a gente pegar lá, por exemplo, o PIB de Porto Alegre versus o custo de obra, gente, pelo amor de Deus, é ridículo a gente pensar que não há viabilidade econômica para um troço desse, sabe? Mas por que o pessoal não faz? Existem interesses do sistema, né? Seja a situação dos ônibus, que é gente, olha o que é o pseudo transporte público das cidades. Quanto que de dinheiro que tem que ser colocado dentro de empresa privada de ônibus para segurar por anos e anos. Não, e dinheiro, gente, e grana, sabe? Não é brincadeira, tá? Tanto é que vocês disseram, acho que foi em Canoas, acho que foi o prefeito, o Ayrton, que disse que, não sei se agora o transporte público está gratuito. Claro, quem banca é a prefeitura, sabe? É o dinheiro da prefeitura que vai, dinheiro público em uma entidade privada. Agora, como é que o transporte vai ser algo deficitário? Sabe? Qual é a mágica que os caras conseguem fazer, né? E, de novo, onde é que estão as políticas públicas para fazer a viabilização do transporte público? Seja em diminuição de alíquotas em cima dos combustíveis, ativos, uma série de coisas que acontecem dentro da cadeia produtiva, né, dos transportes. Então, de novo, gente, mais uma vez eu falo, pessoal, gente, a sua cidade, o seu estado, o seu município não precisa de político, precisa de gestores. Gente, vamos dar oportunidade para pessoas que tenham capacidade de gestão, que saibam matemática. Não adianta botar filósofo, não adianta botar o protetor, não adianta, sabe? Gente, nós só vamos diminuir. E detalhe, ponham pessoas que não precisem viver da política, para não ficar comprando bolsa de 120 mil reais que nem aquela deputada, pelo amor de Deus. Gente, é um absurdo, sabe? Eu digo para vocês, eu sou viva o socialismo, mas o capitalismo é todo para mim. Eu adoro coisa boa, eu adoro o iPhone, eu adoro andar com uma bolsa de não, mas é do meu dinheiro. Pelo amor de que dinheiro? Que dinheiro? Dinheiro que é verba pública? Quem é que está pagando isso? É o tomador de imposto. Vai lá o Zezinho do Bolsa Família comprar 1 quilo de carne no açougue e vai pagar a mesma alíquota que um juiz que ganha 100 mil, sabe? Eu digo para você, onde é que está o pseudo Partido dos Trabalhadores que pensa no pobre? 20 anos, nunca pensou em fazer uma diferenciação de alíquota tributária, de alíquota de imposto para as pessoas de baixa renda? É justo uma pessoa que ganha 600 pila ou 1.500 reais pagar a mesma carga de consumo do que a pessoa que ganha 100 mil, né? Sabe? Então, que nem o pessoal agora. Olha essa falácia que foi, essa isenção de imposto de renda para 5 mil. Aí tudo bem, eles tiram a isenção do pessoal que ganha 5 mil, mas aumenta toda a carga tributária na cadeia de consumo.
sabe? Então, tipo, se eles te aliviam 200 para ti, eles te comem 350 na líquida, sobe 2% aqui, 3% ali, a combustível aqui, café 50 pila e tá tudo certo. Era 17, agora tá 50 e tá tudo certo. Ah, não, mas era intersafra. O que aconteceu? O cafezal tá lá na Amazônia, tá pegando fogo lá. Você tá entendendo? Sim. Então é isso, gente, sabe? Então é complicada a coisa. Mas essa é a pergunta que temos que deixar aí pro próximo gestor. Então, eu te peço assim, deixar as tuas considerações finais. Já temos 1h34 já de conversa. As tuas considerações finais, não só na política, mas já consegui englobar tudo, até a maçonaria também, né? Muito bem. Para as pessoas que vão nos assistir e vão pegar também esses cortes bacanas, que é uma coisa muito intrigante para nós ainda, como todo ainda, a maçonaria, né? Muito, muito oculto, mas a gente já esclareceu muitas coisas, eu particularmente, acho que o Cris também. Então, peço para ti aí dar essas considerações para nós. Muito bem. Bom, primeiramente quero agradecer, né, mais uma vez aí o carinho de vocês, né? Para mim é muito gratificante e, acima de tudo, é muito prazeroso, né, poder conversar, poder aqui expor ideias, né, não impor ideias, né, a gente expor informações com o intuito de trazer esclarecimento, né, acho que isso é muito importante. Então, mais uma vez, e fico à disposição de vocês aí, né, para vários temas, né? Então, isso que a gente entra no campo da tecnologia, Deus livre, é uma outra situação. Mas mais uma vez, então, quero agradecer, né, a TV Beira-Mar, certo? Pelo carinho de vocês e dizer para as pessoas que, assim, ó, não importa se você é maçom ou não, né? Para te ser uma boa pessoa, não precisa ser maçom. Não precisa ser. Para ser uma boa pessoa, basta tu ser uma boa pessoa, né? Basta ser uma boa pessoa. Diz um ditado antigo também, né? Que são nos frascos mais simples que se encontram as fragrâncias mais cheirosas, né? Então, gente, assim, ó, não vamos procurar no alto, não vamos procurar beleza ou procurar as nossas virtudes em tronos, né? Em templos, etc., né? Vamos buscar isso dentro da gente, né? Naquele cantinho, naquele momento de reflexão. Vamos ser pessoas mais tolerantes, vamos dar importância para a pessoa que está do nosso lado, né? Vamos buscar congregar mais as pessoas, vamos fazer com que o nosso tempo seja um tempo de fraternidade, vamos fazer com que esse nosso tempo seja um tempo de comunhão, vamos buscar sim no nosso Deus Todo-Poderoso, nosso grande arquiteto do universo, né, buscar com que Ele passe essa energia para que a gente possa nos restaurar, para que a gente possa superar as nossas dificuldades, para que a gente possa ajudar uma pessoa que está passando por um momento de doença, né? Eu vejo muitas vezes assim, a gente sempre diz que problema atrai problema, né? Só que é uma questão de preparo, né? Quando tu está preparada para entrar no meio do problema, tu consegue ser uma solução e não ser mais um problema, né? Então, eu vejo assim, ó, quando eu estive fazendo alguns exames lá na Santa Casa, crianças lá com 3 aninhos de idade lutando contra um câncer, lutando para viver, né? Então, vamos dar graças, né, às coisas que a gente tem, 2 braços, 2 pernas, poder caminhar, poder enxergar, poder comer, poder degustar, poder sentir o cheiro, né? Vamos viver, né, mais intensamente, né, tentando deixar os nossos problemas, claro, no nosso cotidiano da vida, vivendo uma vida com responsabilidade, claro, mas acima de tudo o seguinte, ó, vamos tentar ser mais simples, né? Porque é em cima dessa simplicidade que eu entendo que a gente vai buscar, digamos, o grande trampolim da nossa evolução, que é sermos pessoas felizes e através da nossa felicidade a gente vai poder expandir a nossa felicidade para as outras pessoas. Uma pessoa que não é feliz nunca vai fazer uma pessoa feliz. Uma pessoa que não sabe o que é o amor nunca vai distribuir amor, né? Então são coisas simples, mas que a gente sabe que existe uma grande profundidade filosófica, né, e interna. Então, buscamos não ser melhor que as pessoas, mas sejamos ser melhores sobre nós mesmos todos os dias. Então, acho que é em cima disso
que aqui faço a minha despedida, né? E mais uma vez agradecer, né, pela tolerância de vocês. Espero ter trazido alguma informação pertinente que ajude a esclarecer, né, as pessoas sobre um pouco mais sobre essa ordem iniciática filosófica. Para quem quiser conhecer um pouco mais, basta acessar o canal do TikTok Maçonaria Sem Mistério, né? O perfil Carlos Ana 00. Volta e meia eu estou fazendo algumas lives lá, né? E, de novo, fico à disposição para qualquer pergunta que o pessoal deixar aí no site do TV Miramar, no Facebook, vou responder com o maior carinho, tá bom, pessoal? Muito obrigado, que todos fiquem com Deus, né? E que tenhamos aí um bom final de semana repleto de muitas realizações, muitos desafios e muita produção, né? Muito obrigado a todos, então, que vão nos assistir, que assistam os cortes, se inscreve lá e acompanhe também o Carlos Alan, que, como eu falei, né, dando uma pequena retrospectiva, né, empresário, maçom, grau 33, que é o máximo, né, e principalmente disposto a conversar, né, que é muito interessante já também, presidente do PRTB, com ideias muito interessantes, né, de administração, que eu concordo muito também. Mais razão, menos emoção. Entendeu? Muito obrigado a todos. Se inscreve lá e acompanha o Carlos Alan nas redes sociais. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carlos, por estar aqui. Te agradeço de coração pela tua simplicidade e a tua simpatia de estar aqui conosco, tá? Obrigadão. Obrigado. Pessoal, siga lá o canal e acompanhe nossas redes sociais. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.